Olá, meu querido e minha querida, aqui é o pastor Guilherme Correia e eu quero convidá-lo a estar ouvindo uma mensagem que fala sobre jejum e o vinho novo. Então essa mensagem foi gravada nos nossos encontros presenciais, é uma mensagem em áudio e você pode ouvir nas plataformas do YouTube, que é Pastor Guilherme Correia, também na nossa página facebook.com/Paz e Vida Peruíbe, também no nosso site, que é pazevida.net.br. Então nessas três plataformas você encontra várias mensagens e eu te convido em particular a ouvir essa, uma mensagem esclarecedora, uma revelação que vem através das palavras do próprio Senhor Jesus e que vai te abençoar poderosamente. Convido você também a participar todas as terças e quintas-feiras às 22 horas da nossa reunião virtual com palavra e oração. É uma live ao vivo onde você pode fazer o seu pedido de oração, pode estar participando junto, orando, e nós estaremos juntos declarando a vitória, declarando que o povo de Deus é um povo abençoado. Então participe terças e quintas às 22 horas na nossa página facebook.com/Paz e Vida Peruíbe. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique em paz. Mateus capítulo 9, versículo 3 diz: Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mateus capítulo 9, versículo 13. Jesus dizendo: Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifícios, porque não vim chamar justos, mas pecadores. Agora eu vou ler mais uma vez e você repete, bem alto e bem forte. Ide, pois, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Agora desocupa tuas mãos, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto você aplaude, diga glória, glória, glórias, glória ao teu nome, Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos agora, Senhor, para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Que essa tua palavra, Senhor, venha produzir frutos, venha alimentar nossa alma, nosso espírito. Então, meu Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça. E fala agora, meu Pai, que esta palavra vá e produza frutos para o qual está sendo lançada em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Jesus, ele estava andando e de repente ele vê um homem chamado Levi sentado lá numa coletoria de impostos. Esse homem era judeu, mas ele tinha se rendido ao poder de Roma, então ele cobrava impostos dos próprios judeus e ele, naquela época não existia uma tabela, não existia algo para ele seguir. Então eles cobravam quanto eles queriam e uma parte eles davam para Roma. E assim eles ficavam ricos, porque eles cobravam dos próprios judeus, dos irmãos, esse imposto. E esses homens eram chamados de publicanos, porque eles tinham traído os próprios irmãos, se rendendo ao poder de Roma por dinheiro. Então eram pessoas que eram corruptas. E de repente esse homem está sentado ali naquele escritório, na coletoria, um homem que estava com poder, com dinheiro, e Jesus passa, olha para ele e diz: vem e me segue. E esse homem larga tudo para seguir Jesus. Ele não pensou duas vezes, ele simplesmente largou tudo aquilo que ele fazia e resolveu se render a Cristo. E esse homem foi o que depois teve o seu nome mudado
para Mateus e é o que escreveu esse evangelho. Então você vê que quem segue Jesus, há uma transformação. E nessa mensagem de hoje, Jesus está falando da verdadeira transformação que é interior. Não aquela transformação que é apenas aparente, onde a maioria das pessoas tem aquela transformação somente visível, e muitas vezes ela se torna um religioso. Então, quando ela está diante de pessoas, ela toma certas atitudes, mas quando ela está sozinha ou em casa, com os seus familiares, ela tem uma postura totalmente diferente. E Jesus, ele sabia de todas as coisas, e ali no versículo 9 ele diz: partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Levi, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e os seus discípulos. Então você vê que Jesus chama aquele homem passa a segui-lo, e aquele homem oferece uma refeição, um jantar para Jesus, e Jesus simplesmente vai ali naquela casa daquele homem que estava se convertendo, e diz que muitos publicanos, ou seja, muitos igual a Levi, estavam presentes, sentaram-se ali à mesa junto com Jesus, muitos pecadores ao lado de Jesus, e eles ali naquela comunhão, quando chega justamente os religiosos, quando chegam os fariseus e olham aquilo, e eles ficam admirados vendo Jesus ali com os publicanos, com os pecadores, e eles começam a questionar Jesus. Então por aí você vê que Jesus, quando ele compõe o ministério dele, ele não compôs com homens especiais, nem com mulheres que ele escolheu a dedo, mas simplesmente pela unção do próprio Espírito Santo, do próprio Pai, ele que é Deus. Ele sabia aqueles que ele deveria chamar. Então ele escolhe aqueles discípulos, mas as pessoas que estão ali não entendem. É como se nós estivéssemos aí formando um ministério, uma empresa, e nós fôssemos escolher pessoas, e hoje é muito pelo gabarito, pelo mérito, né? E as pessoas acabam não tendo muitas oportunidades, porque ou você arruma alguma coisa por indicação, ou você tem muita experiência. Mas quando você é jovem, você precisa de algo, as pessoas perguntam: você tem experiência? Não. Ah, então não serve, eu vou pegar alguém que tenha mais experiência. E você vê que a escolha que Jesus faz justamente não é pela experiência, pelo conhecimento, porque ele não escolheu os religiosos, aqueles que conheciam a letra, mas ele escolhe justamente um publicano, justamente alguém que aqueles judeus detestavam, e é a esse que Jesus vai e escolhe, assim como ele nos escolheu. Então quando você olha para o teu passado, para a tua vida, você vê que Jesus escolheu a cada um de nós, e nós não conseguimos entender o motivo, porque você vê que não é uma classificação, não é algo que você seja o melhor, mas é aquilo que você realmente demonstra dentro de você, aquilo que só o Pai conhece, e ele diz: olha, vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. E talvez ele tenha visto ali em Levi um homem que estava fazendo aquilo, enriquecendo, mas não estava com o coração alegre, porque talvez ele fizesse aquilo porque era uma condição, mas não era
aquilo que ia dentro dele. Então, muitas vezes, aquela necessidade fez com que ele tomasse certas atitudes. Mas Jesus escolhe aquele homem e ele vai e se reúne naquela mesa, onde estão mais publicanos e mais pecadores. E aqui no versículo 11, você vê que chegam os fariseus. E os fariseus, vendo isso, perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? A pergunta, sempre dos religiosos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Porque eles achavam que eles eram uma categoria especial, que eles eram a nata. Então aqueles rituais que eles faziam, aquela prática que eles tinham de vida, provocava uma intimidade com Deus. Eles diziam: nós somos filhos de Abraão, então nós estamos na frente do que esse Zé Povinho. E Jesus, lá daquele Zé Povinho, daquele que não tem nenhum valor, ele encontra esse homem chamado Levi. E aqueles fariseus, os religiosos, eles ficam indignados, eles questionam: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus ouve isso, no versículo 12, e respondeu: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Então Jesus está dizendo: porque esses que eu tenho escolhido, eles estão precisando. Talvez essas pessoas estivessem na última hora, na última oportunidade, mas a mão forte de Jesus foi lá resgatar. E quantos de nós, naquela última ocasião, talvez se não fosse a escolha do Mestre, e não fosse nós termos se rendido ao pé da cruz, se convertendo, não estivéssemos mais aqui, estivéssemos já sido consumidos. Quantas vezes o inimigo tentou contra nós, quantas situações e quantos livramentos o Senhor nos deu para que nós pudéssemos estar aqui. E muitas vezes as pessoas recebem, mas elas não têm gratidão, porque elas acham que tudo foi ao acaso, tudo aconteceu simplesmente porque tinha que acontecer. Nada para elas foi a mão de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão de Deus. Então, quando você se rende a Cristo, quando você se converte, você tem o Senhor como teu único Salvador, a tua vida é guardada pelo próprio Deus. E Ele diz que quando você é transformado, você é nova criatura, o maligno não pode te tocar, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Você tem a marca do Cordeiro, você tem a luz do mundo te iluminando. E aí há uma diferença entre aqueles que seguem a Deus e os que estão no mundo. Mas o mundo não entende isso. Embora haja religiões, hajam fé distorcidas, pessoas seguem através do desejo do seu coração, mas se não for de acordo com a palavra de Deus, elas estão correndo atrás do vento. Elas estão produzindo algo que não tem fruto. Elas estão sendo enganadas, tentando produzir, mas não vai acontecer nada. Porque o inimigo, que se transfigura num anjo de luz, ele faz um sinal aqui e acolá. As pessoas são enganadas por aqueles sinais e elas acostumam a querer ver só sinais, e elas acham que aonde tem sinal é a presença de Deus. E o próprio Cristo disse: olha, no final dos tempos haverá muitos enganadores, e quando vocês ouvirem que há sinais aqui ou acolá, não vão atrás,
Não vão correndo atrás desses sinais, porque ali há um engano. Mas se vocês forem fiéis ao Pai, os sinais seguirão aos que crerem. É o contrário. Você simplesmente busca, você simplesmente ora, e o próprio Deus vai derramar a virtude do Espírito em você, e você viverá sinais, prodígios e maravilhas. Dê glória a Deus. Porque quando você crê, então você vive as maravilhas do Senhor. E Jesus então diz no versículo 13, que nós lemos no início: e depois e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então você vê que Jesus está dizendo: eu não quero que vocês vivam para fazer sacrifícios. Eu quero que vocês tenham misericórdia na vida, que vocês se compadeçam daqueles que são necessitados. Misericórdia quero e não sacrifícios. E se você pegar uma grande maioria de pregadores atuais, e já na época de Jesus, o que mais se institui é sacrifício. Tudo que você propõe, se você tiver alguma causa, a maioria diz: faça um desafio, faça um sacrifício, que Deus vai te responder. Faça um jejum, que você vai ter uma resposta. E o perigo não é você fazer algo para Deus. O perigo não é você jejuar para o Senhor. O perigo é você achar, porque você fez determinada coisa, você passa a ser merecedor. Você passa a exigir de Deus que Ele faça algo na tua vida. Isso é um anátema, é uma maldição. Eu já vi pregadores, e vários, dizendo: Deus é um Deus reativo. Se você fizer a tua parte, Ele tem a obrigação de responder. Eu já vi pregadores dizendo: você encosta Deus na parede, dizendo: olha, Senhor, eu fiz tudo aquilo que foi pedido, eu coloquei todo o meu sacrifício, o meu salário, o dinheiro da compra do mercado dos meus filhos, do leite do meu bebê, nesse envelope e entreguei na tua casa, Senhor. Eu participei de uma fogueira, eu participei de uma campanha tal, e agora, Senhor, eu quero que o Senhor responda. O Senhor tem que me abençoar. E eles ensinam você a cobrar dessa maneira. E Jesus está dizendo: não é assim. Eu não quero sacrifício, não. Eu quero que vocês sejam misericordiosos, porque na medida que você abençoar, eu também irei te abençoar. Melhor coisa é dar do que receber. Estenda a mão para quem é necessitado, porque quando você der um simples copo de água fria a um pobrezinho que está lá sentado na rua, a mim você deu. Essa é a palavra do Senhor. Sede, pois, misericordiosos, como o Pai é misericordioso, porque na medida que você mede, você é medido. A régua, ela tem um comprimento que ela faz uma medida, mas quando você mede o teu irmão, aquele mesmo instrumento vai servir para medir você. Então, Deus está dizendo: aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Continuando, diz no verso 14: então vieram ter com ele os discípulos de João, perguntando. Você vê que aqui já vem outra classificação, outra categoria. Lá era fariseu, publicano, pecadores. Quem estava questionando eram os religiosos. Aqui quem está questionando? Os discípulos de João Batista. E eles dizem: por que é que nós e os fariseus
jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam. Olha a pergunta que os discípulos de João Batista fazem. Por que é que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Como quem dizem para Jesus, nós estamos fazendo sacrifício, nós estamos jejuando, estamos clamando. E o jejum, ele era feito por ordenança de Deus, uma vez por ano, no 7º mês, no 10º dia. Esse dia era o dia da expiação, era o dia que Deus tinha lá em Levítico instituído para as pessoas fazerem um jejum, e ele disse, porque esse dia é o dia que vocês serão purificados. Então vocês vão fazer o jejum da purificação. E os judeus pegaram aquilo e foram ampliando ao ponto de que os fariseus faziam jejum 2 vezes por semana. Tanto é que lá no livro de Isaías eles questionam, ora, nós jejuamos, sacrificamos, e tu não respondes a nós, Senhor. E Deus está dizendo, responde, quando vocês limparem o coração, quando vocês fizerem um jejum, não externo, mas aquele jejum que limpe o coração de vocês, então eu vou responder, mas agora não. Porque Deus, Ele olha o nosso coração e não os rituais, não as práticas religiosas que até muitas vezes discípulos de Cristo, como os de João, acabam querendo praticar. Então, é muito fácil dizer, você passa por um problema, faz um sacrifício, entrega o teu dinheiro, olha, faz um jejum. São 2 coisas que são apregoadas. Mas olha a resposta de Jesus. Versículo 15. Respondeu Jesus: podem, porventura, ficar tristes os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Jesus está dizendo, eu sou noivo, eu estou junto com meus discípulos, eu estou aqui nesse jantar, todos nós estamos confraternizando a conversão de Levi, e vocês vêm perguntar por que nós não jejuamos, por que nós estamos aqui comemorando? O noivo está presente, o noivo é a alegria da festa. Quando Jesus começa o ministério, ele faz o primeiro milagre. Ele vai numa festa de casamento, ele transforma a água em vinho. É como se ele dissesse, olha, aquele tempo de dor, aquele tempo da letra, aquele tempo da lei, aquele tempo do sacrifício, já era. Agora vai ser um tempo de glória, vai ser um tempo de festa, vai ser um tempo de alegria. Então aquilo simbolizava o quê? A alegria do Senhor. A alegria do Senhor presente no nosso coração. Então Jesus está dizendo, se o noivo está presente, não há motivo para jejum. Agora, quando o noivo é tirado, então sim, eles vão jejuar. E ele fala mais, ele diz, olha, ninguém coloca remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido e faz a maior rotura. Nem se coloca vinho novo em odres velhos, do contrário se rebentam, derramam-se o vinho e os odres se perdem, mas coloca-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Jesus fala essas parábolas e a maioria das pessoas não entendem. Quando ele diz aqui, olha, não se coloca vinho novo em odre velho, porque senão o vinho vai ser derramado, porque aquele vinho novo ele vai fazer fermentação,
aquele odre era feito de pele de cabra, e aquela fermentação vai explodir, vai estourar e o vinho vai derramar. E ele está falando: olha, vocês são o odre, e o Espírito Santo, ele só vai ser derramado naquele que é um odre novo, ou seja, que é a nova criatura. Porque se você for aquela velha criatura e receber o Espírito de Deus, você não vai suportar. O vinho vai ser derramado, você vai acabar caindo. Para você viver milagres, você tem que ser a nova criatura. E ele disse: não se faz o jejum quando o noivo está na festa. Então ele diz: olha, o jejum é necessário, não como os fariseus estavam acostumados, ou os judeus que faziam jejum 2 vezes por semana. Não é um ritual, mas o jejum é necessário quando você sentir que você está distante de Deus. Quando você tem um vício que domina a tua vida, você está distante de Deus. Então você jejua, não que aquele jejum vai ter poder miraculoso para mudar a sua vida, mas para você buscar a presença do Pai. Quando o noivo está distante, então você vai jejuar. E como você vai saber quando o noivo está distante? Quando você estiver passando dificuldades. Porque quando você estiver vivendo as bênçãos do Senhor, você vai estar alegre, você vai estar com a vida boa, com a vida organizada, e o inimigo vai tentar te derrubar, mas ele vai andar ao derredor, mas o Pai que nos guarda não vai permitir, e a unção de Deus não vai permitir que os dardos do maligno venham nos penetrar. Então, quando você entende isso, você entende que Jesus disse: olha, não se coloca remendo num pano velho, um remendo novo, porque aquele remendo, ele vai ser muito resistente, e o pano velho vai se rasgar tudo. Esse vestido, ele fala o quê? Da nossa vida, fala do nosso testemunho. Existem pessoas que vivem na religião por tradição, muitas vezes elas acabam vivendo a vida inteira dentro de uma fé, mas de repente elas ouvem a palavra do Senhor, elas ouvem a obra do Espírito Santo, mas elas não querem se converter, elas querem fazer o quê? Colocar um remendo. Então elas dizem: os evangélicos são abençoados, eles têm certa prática, vamos fazer também esse remendo novo na religião antiga. O que os carismáticos fazem? Imitam os evangélicos, oram em línguas, tem revelação, tem tudo. Mas então é igual? Não, é o remendo novo no pano velho. E as pessoas são enganadas dizendo: mas não há diferença entre os crentes e nós. O que vocês fazem lá, nós fazemos aqui. Mas nós não idolatramos Maria, nem veneramos, porque nós sabemos que o nosso único intercessor é Jesus Cristo. Nós não carregamos imagens em procissão, porque nós sabemos que isso é abominação a Deus. E nós procuramos andar não de acordo com aquele coração velho, com aquela tradição familiar, mas tentamos que o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, se transforme num odre novo para receber a unção do Espírito Santo. E o vinho aqui representa o quê? A unção representa o sangue derramado na cruz. Então, quando aquele sangue foi derramado na cruz, ele foi por mim e por você. E se você for esse odre novo, você vai receber o quê? O mesmo poder que ressuscitou Jesus. Aquele poder que o mundo não recebe, aquela paz que não existe coisa para se comparar, mas você vai renovar o teu espírito.
Então, o que ele fala? A tentativa de mudança como fariseu, que é aquela tentativa exterior, Deus não aceita. Por isso que Deus diz, olha, cada um vai ser julgado segundo aquilo que recebeu. Hoje você está recebendo algo que vem da parte de Deus. E para você viver o plano de Deus, é somente através da graça, bondade e misericórdia de Deus. Faça o jejum quando você disser, eu preciso ser fortalecido pelo próprio Pai. Parece que eu me sinto tão perdido, parece que eu não sei o rumo que eu vou tomar, parece que eu não sei o que vou fazer. Deus não me responde a minha oração, eu estou perdido, eu estou confuso. Vá buscar a presença do noivo. O noivo está distante de você. Aí você jejua, você mortifica a sua carne e o Pai vai responder a tua oração. Mas não faça disso um ritual. Não seja fariseu dizendo, não, eu faço um jejum 2 vezes por semana, eu faço um jejum todos os sábados, eu tenho guardado o sábado, porque o sábado foi instituído lá na lei do Senhor, e Jesus está dizendo, não dá. Agora, a velha lei ficou para trás. Não tem como você querer colocar um remendo naquilo que já foi. A tua fé não pode ser uma fé remendada. A tua fé tem que ser uma fé em novidade de vida. Se você não tiver essa esperança no Senhor, em Jesus, você vai estar perdido. Você vai estar misturando as coisas como as pessoas fazem hoje em dia. Então, naquela época, Deus tinha mandado construir o templo de Salomão. Hoje o que se faz? Se constrói o templo de Salomão. Por quê? Porque eles colocam lá uma arca da aliança e dizem, aqui está a presença de Deus. Se você colocar e tocar essa arca, você vai ser abençoado. Quando a palavra de Deus dizia que ninguém podia tocar na arca, quem tocava na arca era amaldiçoado. Mas eles dizem, você tem essa fé? Traz aqui o seu melhor e põe na arca. Você está fazendo o quê? Uma prática contrária à palavra de Deus. Você consegue entender isso? E quando você faz algo contrário à palavra de Deus, quem é que vai estar presente? Esse é o problema. Nada vai ser o acaso, mas o inimigo é ardiloso. Então ele vai criando situações e as pessoas vão sendo enganadas, vão sendo instruídas de uma forma errada e elas vão sendo cada vez mais absorvidas por aquilo e não conseguem ver a verdade. Mas hoje você está ouvindo a verdade não através da minha palavra, mas da palavra de Jesus. O vinho novo, ele representa o quê? Ele representa a bênção do Espírito na nossa vida. Que tipo de odre é você? O odre da tradição, o odre velho, o odre que tem a sua religião, ou que veio mesmo de uma igreja evangélica, onde ensinou algo e você não consegue se libertar? Você quer viver aquelas práticas, muitas vezes práticas abusivas, muitas vezes coisas que não tinham nada a ver com o Senhor? Você vê que hoje tem igreja para tudo. Tem igreja com atabaque, tem igreja que as pessoas dançam, elas sapateiam, elas dão cambalhota, elas se jogam no chão, outras que levantam, só não sai flutuando porque não dá. Mas tem igreja para tudo. E as pessoas parecem que quanto mais tem confusão, mais elas estão ali. Quanto mais a coisa é do mundo, mais elas estão sendo atraídas, porque elas querem ver as coisas, elas querem enxergar, e elas não entendem que Deus, Ele é um Deus que você não vê, mas você sente. Muitas vezes você não vê, mas Ele fala ao teu coração. O homem foi chamado pelo Senhor
O homem precisa ser renovado pelo Espírito dia após dia, para que ele possa viver as revelações do Senhor. Todo dia o Senhor tem uma obra, e uma obra que é dinâmica. Ele fala algo diferente, ele vai mostrando a verdade para você, e ele diz que isso é de fé em fé e de glória em glória. Cada dia que você ouve a palavra de Deus, Deus vai expandindo o teu entendimento, ele vai aperfeiçoando o teu entendimento, desde que você seja o quê? O odre novo, aquele que está apto a receber os dons de Deus. Palavra de Deus lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo disse assim, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é renovar o entendimento? É ouvir uma parábola de Jesus e conseguir discernir de uma maneira espiritual. Entender por que Jesus falou aquilo, qual era o sentido, qual era o contexto, para que você possa realmente ter a revelação do Espírito. E essa revelação vem através do quê? Ou através da tua busca, da tua oração, ou através do pregador. Então Deus usa o pregador para ele te mostrar aquilo que você ainda não tinha visto. Esse é o sentido de nós estarmos aqui congregando. Não é para ficar repetindo sempre a mesma coisa e falando, não, traz aqui a tua oferta, o desafio. Não, é a palavra que vai sendo renovada no teu interior. E essa palavra renovada, ela vai produzindo o quê? Uma fé, uma esperança. E você vai entendendo, olhando para você mesmo, quando você se coloca diante do espelho e você fala, o que eu preciso mudar? Eu preciso disso? O que falta para mim receber? Jesus disse, pedir e dar-se-vos-á. Mas eu não recebi. O que falta? Será que a minha fé é pequena? Ou será que falta eu ser transformado num odre novo, para que o vinho não seja derramado no odre velho, e ele venha a ser derramado, e a minha vida se estabaque no chão? Porque muitas vezes o apóstolo Paulo disse, olha, eu até orei para que ele seja salvo, embora o corpo possa ser destruído, mas que a alma dele seja salva. E Deus, ele está preocupado com a nossa salvação, e ele faz de tudo para que nós possamos ser salvos. Então as dificuldades que ele permite vão sendo treinamentos, vão sendo oportunidades de nós mesmos perguntarmos, por que, Senhor? O que falta para que eu possa receber? E Deus, muitas vezes, ou hoje ele te diz, vá sendo transformado, permita que eu vá te mudando, para que você possa ser nova criatura, para que você não viva como diz aquela música, eu sou Gabriela, sempre Gabriela, eu fui Gabriela. Tem uma música aí que era tema de novela. Minha filha chama Gabriela e eu diz, olha, você não é a música. Renove o seu entendimento a cada manhã. Não seja dona da verdade, porque para Deus são verdades absolutas, mas para o homem são verdades relativas. O que é isso, verdade relativa? É quando você pensa em alguma coisa hoje, mas amanhã você fala, puxa, eu pensei assim, mas hoje a minha mente foi clareada e eu agora penso diferente. Antes eu praticava certas coisas, hoje não pratico mais. O poder de Deus me alcançou. Agora as verdades de Deus, elas são absolutas. O que ele diz é, e o que não é, não é. Por isso Jesus diz sim, sim, não, não, e o que passa disso é procedência maligna.
Não adianta você querer colocar paliativos, como teve um pastor que disse, olha, a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás, hoje ela tem que ser renovada, tem que ter outras palavras, ela tem que ser modernizada, porque o mundo é mais moderno. Mas lá no livro de Malaquias, Deus diz, eu sou o mesmo, ontem, hoje e sempre, porque eu sou o Deus que não mudo. Ou seja, Ele é firme, o Pai das luzes, aonde não há sombra de variação. E o que Ele fazia lá no passado, Ele quer fazer hoje. E Jesus disse, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no meu nome, ali eu estarei. Para fazer o quê? Para salvar aqueles que são necessitados. Não precisam de médico o são, mas sim os enfermos. Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Talvez você diga, eu sou muito pecador, eu ouço a palavra de Deus, mas não consigo me firmar. E Deus está dizendo, não é só você. A maioria das pessoas são assim. As pessoas recebem Jesus, elas fazem uma promessa, dizem que são transformadas, mas de repente elas estão ali, pecando, errando novamente. O apóstolo Paulo chegou a ponto de dizer, o mal que eu não quero, esse eu faço. E o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer. Miserável homem que eu sou. E quando nós olhamos para nós mesmos e entendemos que nós somos pequenos e pecadores, que nós necessitamos da justiça de Deus na nossa vida, que nós precisamos de um justificador, que é Jesus, então nós se rendemos ao pé da cruz, e a palavra de Deus diz, humilhai-vos, pois, na presença de Deus, e Ele a seu tempo o exaltará. A promessa é de exaltação, mas se humilhe na presença de Deus. Vamos se colocar de pé. Pai amado, bendito e soberano, diante desta Tua palavra, Senhor meu Deus e meu Pai, é que nós queremos agradecer a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor tem falado em nosso coração e nós reconhecemos, Senhor, que somos míseros pecadores, totalmente dependentes do Senhor. Mas nós queremos, Senhor meu Deus, aprender o que significa misericórdia e não sacrifício. Queremos, Pai querido, que entre todos os pecadores, assim como o Senhor encontrou Levi e transformou para que ele fosse um evangelista de nome Mateus, o Senhor encontre cada um de nós, porque nós temos esse propósito na nossa vida, de cumprir a Tua ordenança, de anunciar a Tua boa palavra a toda criatura. Então, meu Deus, em nome de Jesus, percorre agora, Senhor, todos nós que estamos aqui reunidos nesse lugar, pessoas que ouvem à distância, Pai, pessoas que muitas vezes sentem-se só, abandonadas, pessoas, meu Pai querido, que fizeram tantos sacrifícios e jejum e nada receberam, mas que agora, Senhor, a Tua graça venha alcançar todos nós, que a Tua misericórdia e a Tua bondade venha nos trazer uma resposta, porque como disse o próprio Senhor Jesus, não necessitam médicos sãos, mas os enfermos. Então, meu Pai, cura agora a nossa enfermidade espiritual, cura também, meu Pai, a nossa enfermidade material no nosso corpo, porque todos nós, Senhor, somos dependentes do Senhor e precisamos de Ti. Venha agora, Senhor, nos abençoar, Pai. Derrama sobre nós essa unção celestial, esse vinho novo, Senhor, que nos fortalece,
que nos abençoa, que faz, Senhor meu Deus, a mudança interior, aquela mudança que o Senhor espera de nós, aquela mudança, meu Pai, que vai fazer com que o Senhor tenha a alegria verdadeira em nós. Então nos ajude, Deus, e age agora, Senhor, ao nosso favor. Olha, Senhor, cada pessoa orando, cada pessoa te buscando, cada um, Senhor meu Deus, que muitas vezes está fraco, muitas vezes com propósitos dentro do coração, mas que não conseguem cumprir, muitas vezes presas ao cativeiro do inimigo, mas que em nome de Jesus, o Senhor vem agora nos fortalecer, que nós todos possamos entender a Tua bondade, a Tua graça, e saber que o Teu amor, Ele vem sempre nos alcançar. Então, meu Pai, abençoa todos nós e age poderosamente. Então nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor, e amém, e graças a Deus. Aleluias.